Vamos lá, eu me chamo Rodrigo Américo, né? A minha trajetória de vida antes do Mude Sua Vida, eu sempre fui muito procrastinador, né? Então eu sempre quis fazer coisas, mas eu nunca ia até o fim, né? Então eu sempre fui daquela pessoa que queria ter um projeto, queria abrir uma empresa, queria ser um diretor, queria ser um gerente, mas eu nunca conseguia chegar até o fim. Eu sempre desistia no meio do caminho. Acho que era meio cultural, meio que da família, todo mundo da minha família fazia isso, né? Começava um projeto e nunca terminava. Então, se eu fosse colocar uma história resumida sobre minha vida, seria uma pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, mas que nunca conseguia concluir nada. Então, basicamente, a minha vida foi isso até os meus 35, 36 anos de idade. Então, esse é o ponto mais forte que eu tive durante a minha vida. Eu conheci a Sara e o programa Mude Sua Vida porque alguns amigos meus fizeram e tiveram uma alta performance, né? Então eu quis entender como que eles conseguiram também. Então eu comecei a seguir a Sara, comecei a seguir no Instagram, comecei a seguir no YouTube, comecei a seguir nas páginas dela para entender o que era esse programa de Mude Sua Vida, que estava mudando a vida dos meus amigos, né? Dessas pessoas que tinham alta performance. Eu queria entender como que eles estavam tendo também tanta alta performance. Então foi através disso que eu comecei a conhecer um pouquinho da Sara Lilian. Antes de começar a conhecer o Mude Sua Vida, eu quis conhecer primeiro a Sara Lilian. Depois que eu conheci a Sara Lilian, eu comecei a startar e a gente migrou ali para o Mude Sua Vida também. Primeiro, a Sara Lilian, para mim, é um exemplo, né? Então a gente entende a Sara como uma referência, né? Eu quero ser empreendedor, sempre quis ser empresário, sempre quis ser diretor, sempre quis trabalhar em grandes instituições. Então eu entendi a Sara Lilian para mim primeiro como um exemplo, né? Primeiro como grande empresária, segundo que ela domina outros idiomas também. Então eu quis entender um pouquinho mais da Sara Lilian. Depois que eu comecei a conhecer a Sara Lilian, conhecer a empresária Sara Lilian, eu comecei a entender um pouquinho o Mude Sua Vida. Mas o meu acompanhamento, o que mudou depois que eu conheci a Sara Lilian? Eu comecei a chegar até o final. Lembra lá no início da conversa, quando nós estávamos falando que eu não conseguia concluir nenhum projeto que eu tocava? A partir desse momento, a minha transição começou a mudar. Claro que não foi do dia para a noite, né? Eu não comecei a concluir todos os meus projetos, mas todo projeto que eu pegava, eu ia até o fim. Porque a minha mente começou a mudar devido ao programa Mude Sua Vida. Porque o programa Mude Sua Vida é para alta performance, é para que você chegue até o fim, é para que você seja um empreendedor. Não só empreendedor, mas que você consiga concluir. Então, o principal ponto, a principal mudança que eu obtive foi parar de procrastinar. Se fosse resumir, tudo seria isso, né? Concluir e hoje chegar onde eu estou hoje, né? Não só mudar minha parte de procrastinação, como eu falei com vocês, mas mudou toda a minha mente também, né? Porque eu comecei a acordar um pouco mais cedo, até para acordar cedo, parece que isso, quando ela fala pra gente do acordar cedo, né, do despertar, para você ser alguém, acordando mais cedo, ser alguém melhor, e você entender, estudar um pouco melhor sobre você, eu demorei para fazer isso. Até para acordar eu tive a procrastinação. Falei, não, eu vou acordar um pouco mais tarde porque eu estou com sono, estou cansado. Mas nesse momento a minha mente começou a mudar. Quem é o Rodrigo também, né? Então eu tive que olhar um pouco mais para mim. Eu olhava muito para os outros como referência. E o programa Mude Sua Vida me fez olhar para o Rodrigo internamente. Quem sou eu? O que eu tenho que fazer para melhorar? Parar de olhar para outras pessoas e o que eu preciso para fazer para ter alta performance. Essa mudança de mentalidade que me fez que eu parasse de procrastinar. Porque quando a gente fala parar de procrastinar, é muito simples, né? Mas tem muitos gatilhos que acontecem antes de você parar de procrastinar. E eu fui quebrando junto com a Sara esses gatilhos, né? Então, eu tenho que só agradecer a Sara. Você que ainda não fez o programa Mude Sua Vida, eu sou o maior exemplo do que o Mude Sua Vida pode realmente transformar a sua vida. Eu era uma pessoa extremamente procrastinadora e eu não conhecia ninguém antes de mim que deixasse tantos planos para frente, né? Eu vou me desenvolver mais à frente, eu vou falar inglês mais à frente, eu vou estudar um pouco mais à frente. E o programa Mude Sua Vida vale muito eu frisar sobre isso, tá? É muito importante, porque o meu depoimento pode ajudar muitas pessoas que estão me vendo por aí, tá? Antigamente eu era supervisor, eu trabalhava muito no operacional, e o programa Mude Sua Vida fez com que eu mudasse para uma empresa multinacional e hoje sou diretor dessa empresa. Por quê? Porque eu consegui estudar, eu consegui passar pelos meus desafios e eu consegui entender um pouco melhor quem é o Rodrigo. Então, fez eu mudar a minha mentalidade, não só profissional,
Então eu costumo falar que o Rodrigo melhorou profissionalmente, porque você está vendo do outro lado, falando, melhorou profissionalmente. Mas eu melhorei com a minha esposa, melhorei com a minha família, melhorei com os meus filhos. Então esse programa fez com que eu melhorasse por inteiro. Então, se você não fez, eu super recomendo que você faça, porque realmente ele vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Como pessoa, hoje, a Sarah Lilian para mim é um exemplo, né? Então, quando eu olho para a Sarah Lilian, eu vejo aonde eu quero chegar. Todo mundo tem um mentor, todo mundo tem uma pessoa que você se espelha, né? O meu espelho é a Sarah Lilian, aonde eu quero chegar como empreendedora, aonde eu quero chegar com explicações, que para quem nunca viu a Sarah Lilian, né? Porque eu sou um fã da Sarah Lilian, eu sempre vejo o canal no YouTube, sempre vejo os programas dela. Quem não vê as explicações dela, ela é muito tranquila, tem uma didática muito boa para falar. Então eu gosto muito dos programas e da abordagem que ela faz para falar com os alunos também. Se eu fosse definir o Mude Sua Vida em 3 palavras, eu colocaria, primeiro, eficiência, segundo, alta performance, terceiro, objetividade. Tem mais outras que eu poderia falar e eu continuar falando aqui, mas resumindo, o Mude Sua Vida eu colocaria nessas 3 palavras, desse tripé, mas que para mim foi fundamental.